Pois é, gente, esses seres de outros planetas fazem sucesso no cinema, na literatura, algumas vezes representados como personagens encantadores, em outros momentos como criaturas maléficas. Mas e aqui na vida real? Você acredita que possa existir vida fora da Terra? Já teve alguma experiência com OVNIs? Vamos falar sobre esse assunto. Será que estamos sozinhos no universo? Existe vida além da Terra? Há décadas, essas e outras perguntas sobre seres extraterrestres são objetos de estudo e fascinação de muitos terráqueos. Recentemente, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou oficialmente 3 vídeos que mostram os fenômenos aéreos não identificados. Um artigo publicado na Royal Astronomical Society explica que os astrônomos na Terra usam o método de trânsito para localizar exoplanetas. Então, é lógico que possíveis astrônomos alienígenas possam estar usando o mesmo procedimento para nos localizar. Usando dados coletados pelo satélite da NASA, os cientistas encontraram 1.004 estrelas relativamente próximas à região de onde a Terra poderia ser vista transitando pelo Sol. A NASA planeja investigar os OVNIs em novo estudo independente. A Agência Espacial Americana anunciou que a missão irá se concentrar na análise de dados já disponíveis e em como estudar estes fenômenos aéreos não identificados no futuro. E as polêmicas não param por aí. O milionário Elon Musk estava em uma entrevista e, enquanto respondia sobre a tecnologia de seu veículo, disse: "Não estou dizendo que existem OVNIs, mas OVNIs existem." Mistérios. Esses objetos viajariam mais rápido que a velocidade da luz? Como seria a tecnologia destes seres? E o mais curioso, será que houve o contato destes seres conosco? Em algum momento eles tentaram se comunicar. Você vai conhecer e entender melhor sobre estes objetos não identificados, agora no Mulheres. Aliás, já tem uma enquete nas nossas redes sociais querendo saber a sua opinião. Vá lá no @Gazeta Mulheres, que daqui a pouco o Arthur comenta com a gente como que está a movimentação e a sua opinião sobre esse assunto. A gente vai conversar com a Kátia Machado dos Santos, que é terapeuta. Seja muito bem-vinda, Kátia. Obrigada. E com o Juliano Posati, que esteve aqui recentemente. Foi em janeiro que você teve? Foi em janeiro. Fundador do Círculo Escola, e você tem informações. Você me permite começar conversando com o Juliano? Porque você tem informações muito interessantes, Juliano, sobre esse assunto e sobre as autoridades americanas. É verdade, Kátia. Você sabe que o Bill Nelson é diretor da NASA hoje. Ele foi senador americano. E olha, ele, numa conferência pública, ele simplesmente veio e falou assim: gente, é simplesmente inconcebível, é irracional que só o planeta Terra seja habitado por civilizações inteligentes e organizadas. Nós não estamos falando de bacteriazinha. Civilizações organizadas. Ele falou isso publicamente. Publicamente. E o que está acontecendo? Você sabe que o John Ramirez, que é um ex-agente da CIA, ele começou a dar várias entrevistas, ele começou a falar abertamente. Existe um cronograma. De quê? Dentro do governo americano para a liberação. Não vai ter um dia que dizer: senhoras e senhores, atenção. Liberação de informações? Olha aqui o extraterrestre. Não, é um cronograma, Regina, tudo agendado. Então vai liberando um filme aqui, vai liberando uma informação então, com aqui. Isso, com informações. A última liberação do Pentágono foram 1.500 páginas de informações, provando assim que eles pesquisam isso há anos. Nessas páginas de documentos, o que mais me chamou a atenção é que, além do fenômeno UFO, havia ali toda uma categoria para fenômenos paranormais, fenômenos de consciência, contatos psíquicos e, mais do que isso, o efeito biológico no corpo daqueles que foram contatados. Porque aí, né, Regina, você fala assim: eu vi um extraterrestre. Vamos pensar assim, 30 anos atrás, o sujeito falava assim: vi um extraterrestre. O pessoal já olhava assim e falava: você é meio doido. Só que o que acontece? Essa experiência que a priori era colocada em dúvida, deixa de ser colocada em dúvida quando existem evidências no organismo da pessoa de que ela está diferente.
Sim, sim. Ela começa a manifestar poderes psíquicos, ela começa a ter... A Gilda Moura, por exemplo, manifestou ondas gama, né? Ela fez uma pesquisa com contatados e eles manifestam ondas gama, que são ondas raríssimas no cérebro, assim, de pessoas comuns, mas ondas encontradas no cérebro de yogis desenvolvidos. Tá. Então parece que tem um impacto muito grande. No físico da pessoa. No físico e no mental. Kátia, qual que é a sua relação com esse assunto? Não, é perfeito. O que ele falou é isso mesmo. Porque o que aconteceu comigo tem muito tempo. Eu estou com 65 anos. Aconteceu no ano de 1976 para 77. Numa cidade pequenininha chamada Piúma, no Espírito Santo, e na época a cidade não era nem cidade, era uma aldeia que pertencia a uma outra cidade. Um distrito. É um município e cercada por rio e mar. Então, assim, super deserta, uma natureza muito forte. Então, meu pai comprou um terreno lá, a gente morava em Brasília. Meu pai comprou um terreno lá, construiu uma casa para a gente passar férias. Aí, todo final de dia, a gente ficava lá o dia inteiro pegando sol na praia e no final da tarde a gente ia para uma cidade pequenininha também, mais lá perto, chamada Iriri. Aí, era final de tarde e eu estava me preparando para tomar banho e a gente passear nessa cidade, porque é o único lugar onde tinha turismo. Aí eu entrei no banheiro para tomar banho, fechei a porta, do mesmo jeito que eu fechei, eu abri, mas eu sabia o que eu estava fazendo, eu estava consciente. Eu abri e estava de biquíni ainda, com o pé no chão, saí da casa e peguei uma trilha pequenininha de terra, cheia de mato, e fui para a praia. Era final de tarde, assim, não era nem dia nem noite. Sozinha? Sozinha. Todo mundo pensou que eu estava no banho, então eu fui sozinha. Aí, quando eu cheguei lá, eu pensei assim, mas gente, o que eu vim fazer aqui? Eu sabia que eu estava lá, que eu tinha saído de casa. Aí eu pensei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que vou voltar para casa, eu ia tomar banho. Eu acho que eu vim ver o pôr do sol. Aí eu fiquei parada. Aí, de repente, eu olhei para o céu, eu vi uma estrela, na minha opinião, no meu pensamento era uma estrela grande, bonita, linda. Aí eu fiquei olhando para ela. Aí aquela luz chegou em mim muito rápido e cada vez que ela chegava, maior ela ficava. Uma distância muito pequena ficou e era muito forte a luz, mas não me ofuscava a vista, sabe? Aí eu fiquei parada, eu não sentia nada, fiquei parada e eu senti que uma energia me pegava daqui para cá, fechava um campo de energia. E dentro de mim, hoje em dia eu consigo explicar. Sim. Dentro de mim era como se pegasse um computador e botasse e eu sentia assim, muito rápido, sabe? Como se fosse um computador girando muito rápido dentro de mim. Na época não tinha nem computador, né? Não, era uma sensação. Na época era só essa sensação, Tá. mas só hoje que eu Nossa. consigo explicar essa sensação. Tá. Aí, quando isso terminou, que eu não sei o tempo que levou... Uma curiosidade, Kátia, você sentia que essas informações estavam saindo de você Não. ou vindo para você? Não, na época era assim, eu sentia dentro de mim algo girando muito rápido. Tá. Aí, com o tempo que eu fui entender o que aconteceu. Tá. Aí, porque é muita informação num segundo, eles são muito rápidos, a gente é mais lento, porque essa matéria aqui vibra mais lento, né? A nossa. A nossa. E essa mente daqui, que vibra nessa matéria, é mais lenta ainda. Nós temos outras energias que a gente tem que captar, que é mais rápido. Aí, quando terminou de fazer isso, eu senti um campo de energia que fez assim, fez ao contrário. Nessa hora, o foco de luz girou. Quando girou, que eu vi que era uma nave. Aí eu fiquei assim, olhando, e a nave fez assim. Sumiu no céu. Sumiu, aí eu olhei para o outro lado, eu vi uma cruz imensa, vermelha, que hoje em dia eu acho que era outra nave, que não fazia parte disso, mas que também sumiu. Aí eu fiquei assim, olhei, eu vi uns pescadores lá, que ali era uma aldeia de pescador. Lá no fundo, no barco, eu gritei, vocês viram? Ninguém nem me viu.
Aí eu olhei, me deu muita vontade de ter ido embora com eles. Jura? Você não teve medo? Não, eu tive saudade. Eu Tive saudade e vontade de ir embora. E aí eu chorei muito. Kátia. Não sei, eu senti saudade. Aí, quando terminou e eu parei de chorar, eu levantei, peguei a trilha de volta e pensei assim, se ninguém notou que eu saí, se ninguém perguntar nada, não vou falar nada. Isso durou quanto tempo, Kátia? Você sabe, não? Hoje em dia, eu sinto que foi muito rápido. Tá. Aí, porque eu tive muitas leituras de lá pra cá, pra entender, eu demorei 20 anos pra entender o que aconteceu. Eu imagino. E processar a coisa. E conseguir falar, né? Não, quando eu cheguei lá, a única coisa que eu sabia dizer é que eu vi um disco voador, eu vi uma nave. Aí contei como foi. A minha mãe sempre achou que eu era meio doida, mas quando a gente voltou para Brasília, ela fazia um curso num lugar para senhoras e o General Show ia lá para dar uma palestra. Ela me falou, Kátia, General Show vai dar uma palestra sobre disco voador, você quer ir lá? Eu falei, eu vou, mas não vou falar nada não, só vou escutar o que ele fala. E o detalhe também importante é que eu fumava muito. No dia seguinte, eu nunca mais fumei na minha vida. Eu me senti muito leve, muito limpa. E quando a gente voltou para Brasília, o General Show falou que realmente às vezes acontece negócio de campo de energia. Aí eu falei assim, ai, que bom, eu vi um disco voador, mas eu só sabia isso. Mas a partir daí o meu destino mudou. Eu comecei a buscar grupos de yoga, que na época nem tinha grupo de yoga. Uma amiga da minha mãe que tinha dinheiro pagava para o pessoal da Índia vir para dar aula de yoga para a gente. Década de 70, tudo era muito diferente. Tem 46 anos, né? E yoga ainda não era visto como aqui. é hoje. Aí eu comecei a aprender yoga, mas depois disso também entrei num monte de religião. Eu estava buscando respostas. Aí fiquei 7 anos numa linha de yoga, 7 anos em outra, mas eu aprendi muitas coisas, assim, era tipo ashrams naquela época, sabe? Você chegava, dava aula, aprendia meditação, aprendia as posturas. Ashram é o lugar que você fica e se dedica a yoga, tem uma alimentação, tem uma prática diária. Chão, lava banheiro, isso tudo eu fiz. Aqui no Brasil? Em Brasília. Tá lá em Brasília. Em Brasília. Bem, esse foi um caminho, mas quando chegou mais ou menos a 20 anos, antes de 1999, 1997, eu larguei tudo e só fiquei meditando. Foi aí que todo o processo deles se concretizou. Foi começando a vir para fora e eu fui começando a entender o que é que eles me passaram em segundos. E o que eles te passaram? Eu vou contar. Aí... Tá bom conversar aqui, parece que tá só nós. Mas só estamos nós, minha filha. Tem uma multidão. Aí, onde que eu tava? Em 1997, você... Aí começou a acontecer o seguinte. Eu tinha muita coisa dentro de mim que eu procurei e não tive respostas. Aí eu deitava na cama e pensava assim, gente, por que eu tô sentindo até uma simples dor de cabeça? Eu perguntava para mim mesma. E dormia. Quando eu acordava, eu tinha respostas, ou às vezes me vinha em sonhos a resposta. Eu comecei a achar muito interessante isso. Em 1999, que o povo acha que o mundo vai acabar sempre, né? Eu sempre senti que não ia acabar nunca. Aí, o meu pai falou que ia morar em Piúma, no lugar onde aconteceu o negócio. Aí ele perguntou assim, você quer ir embora com a gente para Piúma? Aí eu falei assim, peraí que eu vou pensar, me dá uns dias que eu vou pensar. Aí teve uma noite que eu sonhei com Piúma e senti que eu tinha que ir para lá e eu respondi para ele que sim, eu vou embora com vocês para Piúma. E sem emprego, sem nada. Aí eu fui com eles para Piúma. Nossa, chegou lá, ele comprou uma casinha para mim e meu filho era pequeno. Eu não via, aí a coisa acelerou. Aí eu comecei a lembrar e ter um monte de respostas minhas, da minha vida, em sonhos e acordada. E comecei a desenhar muito. Eu desenhava, queimava e via coisas saindo do mar. E eu relembrei de coisas assim, porque que meu relacionamento com a minha mãe era tão difícil. Eu lembrei de um monte de coisa em relação a nós no passado. Nossa, foi terapêutico. Totalmente. Mas teve coisa melhor do que isso depois. Primeiro foi comigo. Eu lembrei de um monte de coisa. Quando esse processo terminou, eu comecei a lembrar da gente, nós humanos, em antigas civilizações, sendo massacrados,
tudo sendo morto, todas as histórias que ele sabe, que muita gente sabe, eu não quero me alongar muito. Tá bom. E desenhava muito. E aqueles desenhos eu sentia como se estivesse me limpando e eu queimava, outros eu botava no mar. Aí teve uma noite que eu comecei a ver os símbolos rúnicos, que esses que estão na internet, saindo do mar com uma energia viva. A partir daí, aí o processo começou a ir além de mim, assim. Cada coisa que eu conseguia superar e ter resposta, eu conseguia traduzir essa resposta e essa superação através de símbolos. Aí as runas foram ficando diferentes, elas foram se modificando, sabe? Mas a essência das runas eu consegui pegar, que é, por exemplo, Ansos, ela tem um significado específico, são 24 letras de um alfabeto. As runas é um alfabeto, entendeu? Então, à medida que eu ia decodificando essa energia que me foi passada, as runas iam mudando, elas estão completamente diferentes. Nossa, era uma conversa viva. Que saía daqui de dentro. Aí, nenhuma das linhas de yoga que eu participei, eu li só um livro. Em todos esses anos, antes de acontecer isso, eu lia muito. Depois, nunca mais eu li nada. Eu só li um livro nesses 46 anos, chamado Caibalion. Então, quando lá em Piúma tudo isso começou a vir à tona, eu lembrei desse livro e comprei ele de volta. Só que o livro, nada é colocado para a gente de uma forma clara, porque muitas pessoas querem que a gente continue cego. Então, o Caibalion, ele não está completo, entendeu? Mas eu vi como trabalhar com ele e eu linkei as leis que regem o universo, que estão escritas no Caibalion, com o que eu recebi, que são esses símbolos. Ô, Kátia... Formou, sabe o quê? O universo é fractal, o universo é repetitivo, mas nós temos aqui tudo que tem uma estrela, entendeu? Somos poeira de estrelas. Soul Willow, que é uma das runas, diz que o universo interno reflete o universo externo. Então a gente é livre, você sabe por quê? Porque a gente tem alma. Então, se você entender as leis que regem o universo, como elas funcionam, você vai estar entendendo o seu mecanismo interno. E vai se libertar. Sim, sim. Do sofrimento, das amarras. Tudo. Ô, Kátia, eu vou ter que saber. Pra onde que eu vou? Pra cá ou pra cá? Pra cozinha. Mas eu já volto. Mas antes, eu queria, quando eu voltar, porque a gente precisa processar tudo isso que você falou, que é muita informação também, né? Se você já teve outro contato físico, porque até onde eu entendi, o seu contato permanece até hoje. Se você teve outro contato com essa energia depois desse ocorrido, quando você... Mas eu posso até ter daqui um tempo, né? Porque eu tinha que terminar o meu primeiro contato, agora que terminou o entendimento, e eu consegui colocar todo esse mecanismo das leis que regem o universo, junto com os símbolos, linkar tudo e ver essa harmonia que dá para você fazer isso dentro de você e você entrar em conexão com a sua alma, e tem um método para isso. É uma matemática interna, você é um computador quântico mais forte do que qualquer computador que está aí. E você tem alma, então você pode trabalhar... Muito poder. Entendeu? Tudo. Entendi tudo, minha amiga. Me desculpa, mas eu fiquei abduzida pelo relato da Kátia. Impressionante, Kátia. Você vai falando e vai envolvendo a gente. Então, veja se eu compreendi o final da sua explanação. Primeiro, você precisa, foi o trabalho de uma vida, aliás, né? Processar tudo isso, para aí depois você ter, não diria condição, mas para você estar preparada para um outro contato. Não, é assim. Cada vez que, quando você entende o mecanismo do universo, que você vê que a coisa é simples, é acessível e que todo o mecanismo da evolução de uma grande estrela, do cosmos, está tudo dentro de você, você vê que a coisa é simples. Mas aí você Muito tem legal, que lembrar, né? O que eu faço, que eu coloquei tudo lá no papel, que eu consegui colocar, é fazer com que você lembre que você é capaz, que você pode caminhar sozinha, que você não precisa de intermediário. Entendeu? Que você não precisa de nenhum mestre para
para guiar, para te pegar no na quarta dimensão, para te manipular. Agora, quando eu disse que somos poeiras de estrela, é porque de verdade, todos os elementos que tem aqui são elementos que estão no universo. Então, não é uma linguagem figurada, é de verdade. Você tem dentro de você a capacidade de... sabe o que eles falam de passar por um buraco de minhoca, sair de uma dimensão e ir para outra? Aqui você dentro. consegue isso. O que o pessoal de casa está falando? Como? Você tem um método, você questiona a causa. Tudo no universo é causa e efeito. Entendeu? Bem simples, vou falar. Sim. Está tudo explicado lá no livro. Tudo é causa e efeito. Se você tem uma dor de cabeça aqui agora, não é causa. É efeito. Não é para você tomar um remédio, é para você buscar a causa. Você descobre a causa, essa causa pode ser um trauma de uma vida, pode ser de qualquer onde ela estiver no espaço-tempo, ela não está só lá, ela está aqui também. Então é para você acionar essa lembrança, abrir essa gavetinha e quando você faz, conectado com o seu entendimento e mais esses símbolos que são a decodificação da energia que eles me passaram. Eu consegui fazer a decodificação em símbolos para te proporcionar a mesma energia que me foi passada, eu estou passando para você, através dos símbolos. Então, esses símbolos são as ferramentas que vão te ajudar a você fazer a sua conexão e entendimento desse eu aqui, Kátia, limitado, nessa energia aqui, nesse espaço-tempo, com o seu eu do seu sonho, que é um eu mais atemporal. Tá? Que você aprende um pouco disso na meditação. O eu onírico. Isso. Aí, ele é que pega isso, você está pedindo um comando para ele, você está pedindo a ele, me ajuda a descobrir a causa desse problema do presente. Ele traz para você, muitas vezes ele começa a trazer em sonhos. As runas, essas runas que eu tenho, essas ferramentas, vão te ajudar a processar, entender esse sonho, abrir essa gavetinha. Então, você vai se conectar com dois espaço-tempo. Eu aqui e essa energia que estava travada e que você trouxe para cá, faz parte de você. Aí você trabalha isso, consciente. Porque não pode ser alguém te hipnotizando, não. Consciente. É uma conversa com você mesma, muito consciente. Link. Quando você faz o link, você muda de vibração. Aí você passa pelo buraco de minhoca, internamente. É uma conversa com você mesmo o tempo todo. O tempo inteiro. O que o pessoal de casa está falando, Arthur? Aqui nas redes sociais do @Gazeta Mulheres está nos stories a pergunta: você já viu OVNIs? Na nossa enquete está por enquanto o seguinte, gente, 34% dizendo que sim, que acredita, e 66% dizendo que não acredita. Além disso, também separei alguns comentários, como por exemplo, da Edna Silva Profa, que falou o seguinte: oi Regina, eu acredito que exista sim. Eu moro em Pirapora de Bom Jesus e aqui tem muitas serras. E de vez em quando há luzes em uma dessas serras. Parece que ficam se mexendo. Depois de um tempão, desaparece. Confesso que não sinto medo. Com certeza são seres evoluídos. A Silvia também falou o seguinte, ó: boa tarde, não tem como não me manifestar. Eu vi um disco voador quando era criança. É uma história longa. Tenho até uma tatuagem por conta dessa história. E ela mandou a foto da tatuagem pra gente ver também. Que legal. E por fim, a atriz Mandrazo falou: não só existem, como também estão conosco. Já vi várias manifestações de luzes no céu e ao meu redor. E minha mãe também. Uma vez ela quase foi abduzida. Uma luz muito forte sobrevoou em cima dela, mas não fizeram nada. E ela correu, diz a atriz Mandrazo nas redes sociais. Vai lá e participe, gente. A gente vai assistir um vídeo de uma moça colombiana que, assim como a Kátia, afirma dominar uma linguagem compreendida por extraterrestres. Vamos acompanhar. Você acredita que alguns sinais estranhos, enviados a partir de algumas estrelas, podem ser um contato alienígena? Será que os ETs estão tentando falar conosco? Uma colombiana viralizou na internet após ter afirmado entender o idioma alienígena. Ela disse que adquiriu conhecimento do idioma com a ajuda de Agatha Sabine, especialista no tema. Ela explica que o idioma consiste em ondas sonoras de altíssima frequência aqui na Terra. Além disso, ela afirma ser uma ponte de comunicação entre estes seres. Entretanto, muitos internautas apontam fraudes, alegando que ela não fala o idioma alienígena, mas sim uma língua morta, ou seja, um idioma extinto usado na região mesopotâmica.
Será que esta comunicação entre os dois mundos existe de fato? Como seria feita a comunicação? É algo que pode ser perigoso? Vamos entender agora no Mulheres. A gente colocou esse VT porque é uma coisa pitoresca, né? É muito difícil saber, né? Eu sempre tive essa opinião. Quando alguém me diz, Regina, eu tô vendo que isso daqui é azul. Quem sou eu para dizer, não, você não tá vendo? O máximo que eu posso dizer é, eu tô vendo vermelho. Mas não é? Se você me diz que tá vendo, como é que eu posso dizer, não, você não está vendo? Não é? O aval para quem... São pontos de vista diferentes. E eu tô falando que eu tô vendo, enfim. Tem perguntas do pessoal nas ruas, vamos ver? Meu nome é Marina, eu queria saber por que as autoridades não assumem que OVNIs existem. Por que as autoridades não assumem? Quer dizer, começaram a assumir, né, nos Estados Unidos? Começaram a assumir. E veja, a NASA contratou no final do ano passado, né, vazou essa informação de que contrataram 24 teólogos do Vaticano e outras entidades muito tradicionais para elaborar possíveis reações das religiões, do como elas se comportariam se caso, por acaso, né? Assim, ali numa galáxia, ali numa esquina de Órion, houvesse um contato. Por quê? Porque o grande problema de você ter um dia onde você faça um anúncio, um estardalhaço, um disco voador pousando aqui na Paulista, é que você colapsa completamente o sistema de crenças. Pode ser catastrófico, né, como é que vai ser e tal? Então, existe todo um cronograma, como o John Ramirez comentou, para você ir devagarzinho colocando essa ideia. Preparando, né? Preparando. E até porque, Regina, tem uma coisa muito interessante, que é a própria história da Kátia ancora isso aqui no programa, mas como a Kátia, a gente tem milhares, quiçá milhões de pessoas ao redor do mundo que são experienciadores, contatados, abduzidos, pessoas que experimentaram não só um contato, mas também viveram uma reconfiguração da sua consciência. Expandiram. Sem se darem conta disso? Foram se dando conta paulatinamente, porque no início isso gera uma confusão psíquica muito grande. Nós não fomos educados para nos comportar como cidadãos cósmicos. Fomos educados para ter medo, que foi o que a Kátia falou, né? Isso mesmo. Fomos educados para ter medo. Pra... Medo do pecado, medo do diabo, medo da morte. Do desconhecido. Do desconhecido. Agora você imagina como é que fica a consciência humana de repente quando a gente descobre que a gente não é o único planeta. Que a humanidade não está só aqui no planeta Terra, mas está em vários outros planetas. Que nós não somos a última bolacha recheada do pacote, porque até esse nome extraterrestre, para e pensa, não faz sentido. Coloca a Terra no centro. Não faz sentido. Ó, o último levantamento do SETI, lembra que eu contei? O nosso Sol é uma estrela de 400 bilhões de estrelas da nossa galáxia. Que é uma galáxia de 150 bilhões de galáxias. É uma vastidão que a gente não tem. Falar que a gente está no centro e que tudo que está fora é extra, pega meio mal, assim, com a vizinhança cósmica, né? Tipo, baixa a bola aí. Temos outra pergunta, vamos ver. Meu nome é Valéria, eu queria saber o que essas naves querem sobrevoando a Terra. Fiquem à vontade para responder. Daí que está um ponto. O Jacques Vallée, que é um dos grandes pesquisadores da ufologia, inclusive foi referência para aquele filme Contatos Imediatos do terceiro grau. Menino, eu assisti quando era menina, eu fiquei sem dormir. Pois é. Porque era muito... Mistério, medo. E a música. Tem um pouco da paranoia americana ali também, né? Sem dúvida. Mas o Jacques Vallée está chegando à conclusão, depois de décadas de pesquisa, que talvez o fenômeno OVNI, tanto que foi renomeado agora para... fenômenos aéreos não identificados, né? Eles já expandiram um pouco mais. Por quê? Porque quando você fala objeto voador não identificado, você está dizendo que aquilo é material, físico, sólido. Fenômenos aéreos não identificados... Pode ser uma luz. Pode ser uma luz que se solidifica. Pode ser uma holografia que se materializa. Então, sobrevoando o planeta, inclusive há um documento liberado no site do FBI de 1943, onde, segundo aquele relato, eles dizem assim, olha, o objeto que nós estamos estudando não veio de outro lugar.
ele veio de outra dimensão. Por isso que os nossos caças tentam persegui-lo e ele... Esse documento é liberado? Esse documento está liberado no site do FBI. Se eu quiser, eu vou lá e acho? Vai e acha. E ó, o Círculo Escola produziu em 2016 um documentário chamado No Meio de Nós. A gente foi para o Pânico com a Paulinha, foi em todo lugar divulgar. Esse documento está lá apresentado com referência. Tem N coisas, Regina, inclusive sobre a natureza etérea desta civilização especificamente que é apontada pelo documento. Mais uma pergunta. Você fica à vontade para falar, viu, Kátia? Aqui é livre. Próxima pergunta. Meu nome é Renata, né? E eu quero saber por que os OVNIs não querem serem vistos. Mas eles querem. Kátia viu. Eles não é? estão paulatinamente, não é, Kátia? Sim, sim. Mas eu sinto assim, pela minha experiência, que eu tive outras experiências com uns assim, que é chamado de Anunnakis, rabudos, draconianos, que eu tive. Então, aqui, como aqui no planeta Terra, nós somos raças diferentes, eles também são, entendeu? Então, existe muita manipulação. Do quê? Deles próprios, e existe, como ele falou também, às vezes até holograma, tem gente que acha que está vendo uma coisa, é só simples um holograma, entendeu? Eu sinto também que existe muita manipulação do governo, que fala, não fala. Manipulação de todas as, sim, todas as esferas. para misturar. Olha, o que é mais importante que eu aprendi é você voltar para dentro, você se conhecer. Porque se você começar a ir só para fora, saber das fofocas fora, você fica vulnerável, você fica com medo e é isso que eles querem. Porque a manipulação busca isso, porque você fique com medo, entendeu? Que interessante. Então, ao invés de ficar buscando livre, lá fora, mergulha aqui dentro. Quanto o mais universo você... está aqui. Porque aí você catando seus pedaços no universo, se resolvendo... Você não abriu o portal. Você está fechando seus corpos, você está se curando e você muda de faixa de vibração, porque a faixa de vibração deles é muito densa. Eles querem que você tenha medo da guerra, fome, eles querem isso no planeta, porque eles precisam de sugar a gente, a nossa alma. E para isso, eles precisam que o planeta tenha uma energia muito densa. Quando você está dizendo agora, eles quem? O que eles chamam de Anunnakis, manipuladores. Seriam essas energias do outro planeta que seriam eles sugando. Estão misturados aqui também. Kátia, Tem gente que chama de diabo. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você diria que você viu ou que você sentiu extraterrestres? As duas coisas. Você não só vê as coisas. Meu Deus, é o porquinho, tadinho. Ficou nervoso. Você sente. E quando você sente, você consegue filtrar. Quando você tem um sonho, você às vezes vem com sentimento. É muito real. Quando você tem um sentimento de tristeza, você pode identificar de onde vem. Às vezes nem é seu, às vezes é alguém que está perto de você que está triste. Entendeu? É tudo, você é tudo. Você não é só o que você escuta, você é o que você vê. E com o que você vê, você tem que filtrar, porque às vezes até no sonho você tem que filtrar, porque vem mascarado. As pessoas se mascaram aqui, mas se mascaram no astral também. Às vezes algum mago, sabe, de sacaninha, quer te pegar no astral. E ele vem com uma postura de todo sábio, lindo, maravilhoso, todo de branco para você, paz, mas não é isso que ele quer de você, ele quer sugar sua alma. Próxima pergunta. Meu nome é Maíra. Tem relatos de OVNIs em forma de charuto, pirâmide e prato. Cada objeto seria de um planeta? São diferentes. Quem quer responder? Diversidade é tão simples quanto descer na Avenida Paulista e observar a diversidade que a gente tem aqui. Concordo. De veículos, de pessoas. Não precisa nem descer na Paulista aqui, né? Aqui, ó. Aqui. Cada um é. Diversidade. Cada Então cada você eleva isso à potência do universo, quer dizer, você vai ter N civilizações, N tipos de veículos, de nave, formas diferentes de se comunicar, pautas diferentes. Interesses, energias que a Kátia acabou de falar. Isso, exatamente. Arthur, povo de casa, vamos ver. Temos aqui uma atualização da nossa enquete, que está o seguinte, ó, 41% falando que sim, que acredita, e 59% falando que não. Ou seja, a porcentagem de pessoas que acreditam está aumentando aos poucos. E separei também o comentário da Mariane Rosina,
que diz, ó, sim, acredito, penso que seria muita pretensão acharmos que somente a vida em nosso planeta Terra. Muitas pessoas que estão participando da nossa enquete e também nos comentários nas redes sociais estão falando justamente dessa pretensão de acharmos que somos os únicos com vida na Terra. Como o tempo é uma coisa muito relativa, parece que a gente começou a conversar faz 1 minuto, mas eu preciso encerrar a pauta. De verdade, eu não sei quanto tempo faz que a gente está conversando. Tá aqui. Mas obrigada por ter vindo. Quanto tempo faz que a gente está aqui, Ocimar? Eu perdi a noção do tempo. 20 minutos? Meia hora? Uns 20 minutos. Tem noção. Acabamos de descobrir o que é um buraco no tempo. Juro, não tem noção nenhuma. Juliano Posati é fundador do Círculo Escola e você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, Juliano Posati. Posati com Z e TI no final, Juliano Posati. E o site é circuloescola.com. Kátia Machado dos Santos é terapeuta, o Instagram da Kátia. Kátia Machado dos Santos, Kátia com C, Kátia Machado dos Santos. E o livro que ela citou se chama Runas, Criptologia da Alma. O site é sociedadedasrunas.com. Ele está à venda nesse site. Sociedadedasrunas.com. Queria saber se vocês querem falar alguma coisa, algum curso, ou enfim, alguma orientação. Kátia, por favor, comece. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, tudo que eu aprendi, que me foi passado, eu vivenciei. Então, mas ao mesmo tempo, tudo eu estou deixando no livro. Porque eu não quero ser intermediário de ninguém, eu quero que todo mundo faça o seu próprio link com a sua essência e com a sua alma e sinta que é livre no universo. O caminho é individual. É, totalmente individual. Mas aí quando você segue o caminho da sua alma, você se reconecta com a sua alma, você não se sente sozinho mais, entendeu? É muito bonito isso. Então, eu posso falar, é um trabalho lindo, porque eu não inventei. Eu fiz a leitura dele. Vivencio ele e eu quero deixar para que todo mundo, quem quiser, sabe, caminhar. Tá aí, né? A escolha livre também, né? Você é uma mensageira, né, Kátia? Uma mensageira. Mas eu vivencio isso que é bom. Pois é. Eu gosto do que eu faço. Tenho certeza. Eu quero deixar um convite, porque o Círculo Escola é uma escola filosófica que ensina filosofia sem brisa, espiritualidade sem igrejice e ufologia sem teoria da conspiração. A gente trabalha com consciência, com autoconhecimento e amanhã, aqui em São Paulo, no Teatro WTC, ali pertinho da Ponte Estaiada, vai rolar o 4º Congresso do Círculo e o tema é Nova Terra. A gente entende que essa expansão da consciência vai levar a gente para um novo modelo de sociedade. E amanhã a gente vai estar com os principais influenciadores do tema espiritualismo, ufologia, filosofia, reunidos no teatro para um congresso maravilhoso das 9 até as 8 da noite. Só amanhã, dia 9? Só amanhã, dia 9, aqui em São Paulo. Então, para se inscrever, a pessoa precisa entrar em circuloescola.com. Logo na primeira página do site tem lá 4º Congresso do Círculo, Congresso Nova Terra, garanta a sua vaga. Vagas limitadas? Limitadíssimas, porque na verdade o teatro tem 500 lugares. Imaginei. E nós estamos aí perto, acho que temos ainda umas 50 vagas disponíveis. Então tem que correr. Tá, qual é o site? circuloescola.com. Ai, nas mãos, né, gente? Obrigada. Nossa, mas obrigada a vocês. Até breve. Até breve. A gente vai continuar junto sempre.